Bom dia, né? E aí, animados? Onde está batendo a água aí? Já mergulhou? Subiu um pouquinho? Quero te convidar nessa manhã para que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 32. História muito conhecida, mas vamos ler aí. Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 32. Amém? Vamos orar antes da leitura? Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, na Tua presença, Deus, desejosos de experimentar mais e mais do Teu agir aqui. Que o Senhor possa trabalhar, Deus, no nosso coração, como o Senhor já tem feito. Que o Senhor use, Deus, a Escritura, a Tua palavra, os Teus servos trazendo a mensagem, o louvor, tudo, Deus, que tudo nos leve ao Teu trono de graça sobre nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos ler o texto? Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. "É um fantasma!" gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Então Pedro gritou: "Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. "Como é pequena a sua fé", disse ele. "Por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Amém. Quando eu penso na nossa vida cristã, a nossa caminhada com Jesus, tem uma pergunta que eu sempre gosto de me fazer, que é a seguinte: qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Onde Deus quer que eu avance agora? Se você parar de fazer essa pergunta para você mesmo, você não só deixa de crescer, como a sua fé vai atrofiando. De tanto eu fazer essa pergunta, eu até fui para o seminário, virei pastor, né? Não é o caso de todos. Mas você tem que se fazer essa pergunta: qual é o próximo passo? Eu quero fazer essa abertura aqui, tipo trend de TikTok mesmo. 5 coisas que você precisa saber aí para o próximo passo, tá? Mas de forma séria, tá bom? Esteja disposto a pular do barco. O Pedro, ele vê que Jesus está andando sobre as águas e ele tem uma reação muito diferente de todo mundo. Ele quer ir ao encontro de Jesus e ele não se importa como, porque o barco pode até ser um lugar legal, todo mundo está no barco, mas não é ali que Jesus está. Para onde Jesus está te chamando para dar o próximo passo? Saia do barco. Às vezes as pessoas se acostumam a viver uma vida de igreja no barco, não vão além, muito além daquilo. Mas Jesus nos chama a estar mais próximos dele, a estar onde ele está. Quer dar o próximo passo? Esteja disposto a pular do barco. Segundo, fundamente suas ações no que Jesus disse e não no que as pessoas pensam. Então o Pedro está lá no barco e ele fala assim: "Senhor, se és tu mesmo andando sobre as águas, manda eu ir até aí." E Jesus fala: "Venha."
E o Pedro vai. Agora imagina o que os outros pensaram. Nossa, esse Pedro está se achando mesmo, né? Quem que ele acha que é para andar sobre as águas com Jesus? Mas ele quis isso. E Jesus disse para ele fazer isso. Venha, pode vir, Pedro. E às vezes as pessoas vão pensar de você dar um passo além com Jesus, vão pensar mal de você. Ah, quem ele está achando que é? Ele não é ninguém, não. Não, se Jesus te chamou, pense no que ele disse para você. Se ele te chamou para estar mais perto, entregue a sua vida, confie a sua vida no que ele te diz e não no que as pessoas pensam. Terceiro, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Pedro então começa a andar sobre as águas e aí ele começa a afundar, porque ele repara no vento e no forte mar. Então às vezes a gente repara nas situações, nas dificuldades, e os nossos olhos vão perdendo o brilho, vão perdendo o olhar em Jesus. Mas não desvie o seu olhar, mantenha o seu coração aquecido em olhar para Jesus. Quarto, não seja orgulhoso, peça ajuda. Eu tenho muita dificuldade com isso, eu tenho dificuldade de pedir ajuda. E quantas vezes eu poderia estar dando o próximo passo com muito mais facilidade, se eu pedisse ajuda. Não estou conseguindo, me ajuda. Às vezes a gente é orgulhoso demais. Só que quando Pedro começa a afundar, ele diz: Senhor, salva-me. Quer dar o próximo passo? Peça ajuda. Sozinhos chegamos até alguns lugares, mas com ajuda iremos muito mais longe. Em quinto lugar, recomece nos braços de Jesus. Se você começou a dar os próximos passos, talvez em algum momento você desanimou, desistiu, ficou com medo, cansou. Mas Jesus sempre nos toma pela mão e nos leva em seus braços. Então não tenha medo de recomeçar nos braços de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor nos ajude, Deus, a darmos o próximo passo aqui mesmo nesses dias. Deus, nos leva para mais perto do Senhor. Nos tira, Deus, do barco. Nos faz andar na tua direção. Não faça com que a gente enxergue o vento ou o mar, mas que a gente possa olhar para o Senhor. Se a gente precisar de ajuda, de oração, Deus, abre o nosso coração, os nossos lábios para pedir ajuda, para pedir oração. E Deus, se nós estivermos cansados, abatidos, que o Senhor nos reanime para recomeçar nos teus braços de amor, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Ministério de Louvor, pode vir à frente. Bom dia, vamos nos colocar de pé, vamos louvar o Senhor, com muita alegria.
maior desejo do teu coração. Inundar, encher este lugar. Sinta a presença de Jesus. É o desejo. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Sermos inundados pelo Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Nós nos rendemos diante dos teus pés. Nós declaramos que só o Senhor é rei, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é grande, só o Senhor é soberano, Deus. E nós te adoramos, nós nos prostramos diante do Senhor, diante da sua soberania, diante da tua grandeza, Deus. Nós nos rendemos diante do Senhor, porque nós não somos nada sem o Senhor, Deus. Nós não somos nada, Deus, sem Jesus. E nós colocamos o nosso coração aqui agora, nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, Deus, que realmente tenha sido como um aroma suave ao Senhor, Deus. Fala em nós, trabalha em nós, Senhor, para que nós saiamos daqui diferente de como entramos, para que nós saiamos realmente cheios do Espírito de Deus, que nós possamos desejar a tua presença, Jesus, que nós possamos desejar o teu Espírito, Jesus, que nós possamos desejar estar mais diante do Senhor, que nós possamos realmente amar a Jesus, amar de todo o nosso coração. Vem, Espírito Santo, trabalha em nós, continue falando aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor, nós reconhecemos que nós somos fracos, que nós somos pobres, que nós somos pó, e nós precisamos do Senhor. Continue falando aos nossos corações. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar? Bom dia, é muito bom poder louvar e adorar ao nosso Deus. Vamos fazer a nossa devocional, convido os irmãos a abrir nossas Bíblias, lá no livro de Esdras, lá no Velho Testamento, Esdras, capítulo 3, Esdras 3. Dos versos 1 ao 6. Eu estarei lendo, para que os irmãos acompanhem. Esdras, capítulo 3, dos versos 1 ao 6. Assim diz a palavra: Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel. E seus filhos edificaram o altar de Deus, do Deus de Israel, para sobre eles oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Verso 4. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também a dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus, que foi lida. Pedimos a direção do Senhor, ó Pai, nesse momento, que o Teu Espírito, Pai, ilumine nossos corações para nós estarmos sensíveis à Tua voz, ó Pai. Obrigado pela leitura dessa palavra, Deus. Obrigado por nós podermos ter essa liberdade, ó Deus. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós vemos uma construção, a gente vê a gratidão vindo no final. Não quando você compra as coisas, aí vai todo mundo para lá e vai comemorar. Geralmente é o contrário, né? A gente pega, constrói alguma coisa e depois a gente
chama todos os irmãos, todos os amigos, para a gente fazer um culto de gratidão ou alguma coisa. Esse texto que a gente acabou de ler foi exatamente o contrário disso. Eles primeiro comemoraram para depois começar a construção. E é nisso que a gente vai trabalhar esta manhã, com o tema Quando o povo de Deus se reúne. O que acontece quando o povo de Deus ele se reúne? Em primeiro lugar, ele tem o mesmo pensamento. Quando o povo de Deus se reúne, ele tem o mesmo pensamento. A gente vê em destaque que no capítulo 1 mesmo, no versículo 1, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então, o povo de Israel, eles estavam em cativo, eles estavam em cativeiro na Babilônia. Então, eles estavam voltando com Esdras e com esses homens que a gente citou aqui, Zorobabel, Josadaque. Então, eles vieram para povoar de novo Israel. Estava tudo destruído, eles não tinham nada. E eles tinham um pensamento: levar sacrifícios ao Senhor, pela gratidão de ter liberto o povo do cativeiro. Então, para nós aqui, teve um ajuntamento de crentes. Eles estavam todos dispersos no reino da Babilônia e eles voltaram para Israel para construir os muros, para construir o templo. E ali eles tiveram esse mesmo pensamento de um só, que antes de nós começarmos a construir, nós precisamos levar sacrifícios ao Senhor. E a gente vê esse mesmo pensamento lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios, acho que os irmãos possam estar abrindo, capítulo 1. A gente vê que, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, a gente vê que o nosso Deus, Ele quer que a gente seja um povo unido. Que, como esse ponto, né, nós temos o mesmo pensamento. O povo de Deus, ele tem o mesmo pensamento quando ele se reúne. Lá no versículo 10 do capítulo 1 de 1 Coríntios, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, o nosso Deus, assim como o apóstolo Paulo, eu creio que em todas as suas cartas, ele direciona que a igreja precisa ser unida. Por mais que às vezes ele fala apenas um versículo ou alguma outra coisa, mas em suas cartas é nítido que ele quer que a igreja seja unida. A gente voltar lá no livro de Atos, onde os apóstolos, onde todos os discípulos, os que eram convertidos e viram a doutrina dos apóstolos com um só pensamento. E nesse um só pensamento, a igreja do Senhor, ela crescia cada vez mais. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse pensamento, que a igreja unida, ela tende a crescer. Então, o povo de Israel ali, creio que eles tinham esse pensamento, porque eles pensaram como um só homem, no mesmo pensamento, no mesmo agir. Vamos levar sacrifícios ao Senhor, para que tudo que nós fizermos daqui por diante, seja para Ele, não para nós. Então, também, um texto conhecido em Filipenses capítulo 4, versículo 2. Também o apóstolo Paulo, em sua carta, dizendo mais uma vez sobre essa unidade. Filipenses 4, 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. Então, o apóstolo Paulo, sabendo dos conflitos que havia ali na igreja de Filipos, ele fala: irmãos, parem dessa separação, parem com isso e pensem de um só jeito, porque é assim que o povo de Deus tende a viver. Então, o próprio Deus, Ele quer que nós sejamos um povo unido, que pensemos concordemente no Senhor, que nosso pensamento seja aquilo que o Senhor quer de nós. Então, vimos agora que o povo de Deus, quando ele se reúne, ele tem o mesmo pensamento. E agora também, em segundo lugar, ele tem a mesma prioridade. Lá no verso 3, deixa eu sair aqui. No verso 3, firmaram um altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras pessoas. Então, o povo de Deus, ele tem a mesma prioridade. A gente vê, ele é unido, não basta ser só unido, a gente está todo mundo unido aqui, no mesmo lugar, só que é como se, vamos dizer, ao contrário do que eles estavam. Então, a gente está reunido aqui, só que cada um tem um pensamento, não tem a mesma direção. Vamos supor que o tema é imersos, mas tem gente pensando em outra coisa, em fogo. Aí tem água, mas tem alguém pensando em fogo. Então, eles não estão no mesmo pensamento.
Mas o povo aqui, eles tinham a mesma prioridade, que era uma só: sacrifícios ao Senhor. Sacrifícios louváveis ao Senhor. Aquilo que a lei mandou fazer, eles tinham que cumprir. Então eles cumpriram outras coisas, e o povo ali, ele, independente das circunstâncias que eles estavam vivendo, eles continuaram com esse sacrifício. A gente leu 3 aqui, que diz que estavam sob o terror dos povos de outras terras. Então eles tinham essa questão de povos vizinhos irem contra a restauração do muro e do templo ali de Jerusalém. Então eles estavam realmente com terror, em perigo de morte, mas eles tinham uma prioridade: sacrifício ao Senhor, prestar louvor devido ao Senhor. Então eles realmente, eles possivelmente talvez sentiam alguma aflição, mas a sensação de fazer a vontade de Deus que estava na lei era maior do que o seu próprio medo. Então eles tinham isso em sua cabeça. Mesmo com tudo isso acontecendo, mesmo na volta do cativeiro, eles estavam presos, eles tinham e priorizaram a vontade do Senhor. Então, e continuando, ele fala um pouco mais à frente que eles faziam isso de manhã e à tarde. Eles ofereciam sacrifícios de manhã e à tarde. A gente vê que, um pouquinho mais para frente, ele fala da festa dos tabernáculos, da lua nova, das festas fixas. E a gente fazendo em conta, isso dá muitos dias. A gente vê que só do tabernáculos eram 7 dias, e nas outras também mais 7 dias. Então, vamos supor que talvez 21 dias só de agradecimento ao Senhor por eles ter saído do cativeiro. Então, eles entendiam que a prioridade deles, nesse momento, não era pensar nos medos, não tinham medo de pensar que talvez não pudessem construir, não conseguissem, mas eles tinham a certeza que se eles levassem sacrifícios ao Senhor, tudo que eles fizessem daqui por diante daria certo. Então eles, de fato, tinham em sua mente a gratidão no Senhor por conta deles serem libertos do cativeiro. Também, agora passando para o terceiro ponto da nossa devocional, eles tinham a mesma esperança. Então o povo de Deus, quando ele se reúne, ele tem a mesma esperança. A gente vê lá para o versículo 6. Vamos ler ele todo, versículo 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Então, eles tinham uma esperança. Eles saíram do cativeiro para reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros e também o templo. Então, eles tinham essa esperança. Por mais que eles pararam, possivelmente, esses 21 dias ou mais, eles tinham uma esperança que, saindo daqui, a gente vai conseguir construir esse templo e vamos conseguir estabelecer Jerusalém novamente. Então, o desejo de construção era igual em todos. Então, a gente viu que, em primeiro lugar, eles têm o mesmo pensamento, eles têm a mesma prioridade e têm a mesma esperança. Então, eles tinham uma esperança de construir o templo. Eles talvez nem os fundamentos realmente do templo não tinham ali. Então, eles não viam. Eles chegaram em Jerusalém, todos os muros caídos, só destruição, ficou as pessoas mais pobres ali. Então, ao olhar, a gente chegando nesse lugar, eles possivelmente pensaram: o que fazer aqui? Nesse lugar de destruição, lugar de angústia, lugar de medo, e que não tem nenhuma esperança. Então eles tinham no pensamento deles em um só: a vontade de levar sacrifícios ao Senhor, fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar. Então nisso, ao fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, acendeu uma esperança neles, de que o templo de fato seria levantado, os muros seriam levantados e assim eles poderiam viver tranquilamente, fora dos medos ali dos povos vizinhos. E para nós, agora nesse momento, a gente viu que ali o povo de Israel, eles estavam levando sacrifícios ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, em um só pensamento, em uma só prioridade, em uma só esperança. E que para nós, a gente pode levar isso também, que nós, como crentes no Senhor, nós tenhamos, assim como o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipos e também para de Corintos, que tenham só um pensamento, pensem concordemente no Senhor, pensem do mesmo jeito, agem do mesmo jeito como os filhos de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Então,
a gente vai lá para esse último ponto sobre a esperança. Creio que a gente pode focar mais nisso, que a gente possa estar imerso nessa esperança que nós carregamos. Creio que a gente está nesse acampamento para ser imersos na vontade do Senhor, para aprender mais dele, mas também para que flua rios de água viva de nós. E que nós possamos estar imersos na esperança que nós carregamos diariamente, que é a volta do Senhor. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento, mas Ele vai voltar. E essa volta é certa, e nós devemos carregar essa esperança em nossos corações. Assim como o povo de Israel, quando voltou do cativeiro, não tinham nada para ver ali de bom, eles realmente pensaram que eles iam conseguir. E nós vemos algo bom. Nós, ao olharmos para trás, nós vemos Cristo na cruz, nós vemos que Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele subiu aos céus. Então a gente pode olhar para a sua palavra e pensar, de fato, o Senhor vai voltar. E que nós possamos estar imersos e pensar qual que é a nossa disposição para o Senhor ou no Senhor. No que nós estamos focando, no que nós estamos imersos. Será que nós estamos imersos na volta do Senhor? Tem uma música da banda Resgate, que eles falam sobre viver na véspera da volta de Cristo. Então, será que nós estamos vivendo nessa véspera, como se Cristo voltasse amanhã? Como que tem sido nossa disposição para essa esperança que nós carregamos? Será que realmente nós estamos imersos na vontade do Senhor, que é estar ansiosos para a volta dEle? Então, vamos orar. É uma breve devocional, mas que nós possamos estar realmente certos nessa esperança de que Cristo vai voltar, imersos na esperança do grande e glorioso dia da volta de Cristo. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós cremos que ela é viva e eficaz, ó Deus. Pai, agora nós pedimos, ó Deus, que nós, assim como essa palavra nos ensina, Pai, que nós possamos estar como crentes no Senhor, ó Deus, unidos num só pensamento, ó Deus. Que possamos estar cada vez mais e mais no mesmo pensamento de fazer a Tua vontade, Pai, de fazer o Teu querer, ó Pai, para que nós vivamos em comunhão, Pai, em alegria do Senhor, ó Deus. Também que a nossa prioridade seja cada vez mais e mais Te louvar, Pai, e fazer a Tua vontade. E que em nossos corações, Pai, arda a esperança da volta de Cristo, ó Pai. Que nós todos os dias vivamos, ó Deus, nessa esperança, Pai, alegres e convictos, ó Deus, de que Cristo voltará. Que nós sejamos imersos, ó Pai, nessa alegria da volta de Cristo, ó Pai. Nós não sabemos o dia e a da volta, Pai, mas o Senhor sabe. E nós cremos que o Senhor colocou em nossos corações e coloca em nossos corações esse anseio, Deus, pela volta de Cristo, para que nós possamos ver o nosso amado, ó Deus, voltando e nos buscando, ó Deus. Se nós oramos agradecidos no Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Pastor, a gente vai pro louvor agora? Tá, então, louvor. Vamos nos colocar de pé novamente e com essa esperança e vontade da volta de Cristo, vamos louvar o nosso Deus, vamos engrandecer o nome dEle, que é o único digno de receber a adoração do nosso coração, amém? Bater as palmas. Adoremos o Seu santo nome.
Bom dia. Bom dia. Hoje, quem vai estar escalado para poder fazer a limpeza dos quartos, almoço e jantar é a equipe laranja. Eu já vou falar quem vai ficar nos quartos e no almoço, e à noite eu falo quem vai ficar no jantar. Quem não vai estar ajudando agora é porque vai estar aqui ensaiando para o louvor à noite, mas vão ficar no almoço, vão ficar no jantar, tá? Banheiros e quartos femininos. Lembrando que tem que lavar os banheiros, tirar os lixos e varrer os quartos. A Vivian, do William, a Miriam, Dona Regina, a Lívia, Michele e eu, nos quartos e banheiros. Banheiros e quartos masculino. O Anderson, Fernandinho, o Miguel, da Veridiana, o Jones e o Marcos. E todos da equipe laranja ajudar a recolher os lixos espalhados na chácara, tirar os lixos dos tambores, lixo da cantina, tudo. E no almoço, quem vai ficar vai ser a Isabelle, a Bruna, eu, o Marcos e o Valder e o Fernandinho no refrigerante. Certo? Aí à noite eu passo quem vai ficar no jantar. Por favor, gente, vamos todo mundo colaborar. Para arrumar as mesas aqui é todo mundo. O pessoal que vai ajudar a limpar a chácara, vem cá e ajuda a arrumar as mesas aqui, as cadeiras. E depois que acabou o almoço, nós também, da equipe laranja, precisamos tirar as mesas daqui e organizar de novo. Se caiu arroz no chão, se caiu lixo, a gente tem que pegar e recolher e limpar. Obrigada. Amém, queridos? Vamos passar para o nosso momento aqui de oração, tá? Nós vamos nos reunir aí em grupos, 6 pessoas mesmo, e aí pode ser 2 pessoas aí para fazer oração em grupo, tá? O tempo aí é livre para vocês, e terminando esse momento aí de oração em grupos, vocês também estão livres aí para fazer os afazeres aí ou ficar por aí. Pode falar, Wesley. O pessoal do louvor tem que ensaiar depois da oração. Vamos lá então, queridos? Uma pessoa aí levanta, escolhe 5 e sai. Fica mais fácil assim, senão às vezes fica confuso.